Só esperar o Felipe dar o ok para ele colocar a gravação também. Pode começar, André. Então, pessoal, boa noite, sejam todos muito bem-vindos a mais um evento do RD Monitoria. Esse aqui eu já perdi a conta, né? A gente fez várias aulas abertas ano passado, mini curso de férias, tudo isso gratuitamente para o pessoal, além do evento Passaporte Enem, né, que já também está disponível no YouTube. E esse evento aqui, eu acho que ele é o mais especial de todos, é o Decodificando a Matemática. Por quê? Porque é o evento que a gente vai trabalhar com a especialidade da casa. É o que a gente mais gosta de comentar, é o que a gente trabalha, que a gente tem a plataforma, né, curso de matemática da RD Monitoria, na qual tem as aulas e as listas de questões. E aqui é mais um material de apoio para quem é do curso, né? O pessoal que é do curso, ele vai ter esse material, vai ter essas aulas gravadas para eles acompanharem. Então, hoje, ainda mais especial. Vocês vão perceber que está um material muito, muito bom. Tranquilo até aqui? Podemos iniciar de fato mesmo com a parte de conteúdo. E aí? Todo mundo ok? Coloque um legalzinho aí. Pois vamos lá, vamos lá. Vamos lá, Giovana, vamos lá, Lívia. Para quem não conhece a gente, nós somos acadêmicos de medicina, né? Os criadores da RD Monitoria, a gente trabalha em várias escolas e a gente trabalha com a área da matemática, né? Vamos aqui para o que interessa, que é o cronograma. Hoje, dia 17, a gente trabalhar como estudar matemática e apresentar algumas das questões clássicas que sempre aparecem na prova, que é figurinha repetida, que todo ano vai aparecer e que a gente precisa dominar para começar a já garantir algumas questões logo de início de ano, né? A gente vai começar a ter bateria de simulado aí, simulado SAIS, que a gente vai analisar no curso de matemática, ao vivo com o pessoal. E aí, isso é importante, a gente já começar a dominar as principais questões, beleza? E amanhã é importante também uma aula voltada para macetes e bizu, resolução de questão. Eu acho que é o que todo mundo quer logo nesse início de ano para começar já a garantir algumas questões. Então vamos para o que interessa. Esse papo inicial aqui é jogo rápido, a gente vai já mostrar as questões clássicas, mas primeiro a gente precisa comentar o básico ali de como estudar matemática. Essa parte aqui a gente comenta na mentoria no Passaporte Enem, na qual a gente falou muito sobre estratégia de estudo. Mas é importante que a gente entenda que matemática ela tem que ser estudada por aula, não existe só fazer questão, nunca existiu isso, a gente tem que estudar por aula, né, pegar a teoria ali do assunto, e a partir disso a gente passar, claro, para analisar exercícios resolvidos. Geralmente, nas aulas, os professores apresentam algumas questões e respondem algumas questões, e isso é importante demais para já dar um embasamento. Por quê? Porque tem assunto que a gente pega a teoria, a gente sabe o conceito e tudo mais, chega na questão a gente trava. E aí, geralmente, a dificuldade está aqui. A gente não viu o passo a passo de resolução, a gente não viu como que se responde a questão de grandeza proporcional, a questão de escala. Isso é importante porque justamente no nosso curso a gente apresenta muita questão respondida, resolvida. Beleza? E aí, claro, é partir para responder muita questão mesmo e fazer a correção. Não esquecer disso. Beleza? Isso aqui a gente comentou no evento Passaporte Enem. Eu acho que quem assistiu já está craque nesse início de ano, já está aplicando realmente aquela parte de estratégia de estudo e tudo mais. Beleza? E aí, uma dica extra nessa parte de estudo e tudo mais, antes da gente passar para as questões clássicas, é importante que a gente tenha pelo menos uma noção básica em relação às matrizes de referência do Enem. Né? Claro, focado aqui na parte da matemática. Essa parte aqui é só um anexo do que tem lá. Então, a matriz lá é bem mais extensa e tudo mais, mas é importante que a gente tenha uma noção em relação a isso. Ele vai cobrar sempre os conjuntos numéricos. Isso aqui já está no módulo 1 do nosso curso. A gente apresenta a revisão básica ali de conjuntos naturais, inteiros e por aí vai, que muita gente deixa passar. Divisibilidade, razão e proporção, que a gente vai já apresentar aqui as questões clássicas. Grandezas também, sequências e progressões, para quem diz que progressão geométrica, por exemplo, não cai no Enem, não precisa decorar a fórmula, pô, vale a pena. Tem aqui na matriz e vai cair, já caiu todo ano, né? Nos anos anteriores está sempre caindo, é importante que a gente domine esse conteúdo. Então, a parte da geometria aqui, de fato, né? Área e volume, que é a parte que o Enem mais gosta, o Enem adora a questão de área e volume. Alguns detalhes que algumas pessoas esquecem, né? Teorema de Tales, relação métrica nos triângulos, circunferência e trigonometria aqui, ó, também, que muita gente acha que não cai, ou cai pouco, enfim. É importante que a gente entenda essa matriz também, já para a gente ter uma noção do bruto ali que sempre vai aparecer na nossa prova, né? Estatística, na parte de medida central, vai ter uma questão clássica, acho que todo mundo já sabe qual é a questão que sempre cai no Enem de tendência central, média, mediana e moda.
Desvios e variâncias, então pode cair questão de desvio padrão, né? A gente sempre traz isso nas nossas listas, nas nossas aulas. Probabilidade é importante, vai trazer questão aqui, questão clássica, já para vocês. Gráficos e funções, função do primeiro grau e por aí vai. Ó, exponencial, logaritmo, que a gente também deixa passar. Equações e inequações, ciclo trigonométrico. Na aula de amanhã a gente vai apresentar um macete para responder rapidamente, ou pelo menos ter uma noção em relação a esse conteúdo, como que a questão sempre vai aparecer na prova e por aí vai. E o último tópico aqui, de plano cartesiano, reta, circunferência. Perceba que essa parte da analítica ela é bem mais direta, não é tão extensa da geometria analítica aqui. Beleza, pessoal? Todo mundo me acompanhando até aqui? Tá tudo ok? E aí? Pronto, show de bola. Pois vamos seguir. Vamos começar realmente a entender um pouco mais sobre a prova. Acho que muita gente já tem esse conhecimento em relação às questões modelo, as questões que sempre aparecem na prova, até porque já fizeram o Enem pelo menos uma vez na vida. E é importante que vocês saibam que existe questão modelo, questão padrão, questão batida, em todos os blocos de questões do Enem. Seja razão e proporção, a gente vai já ver aqui no próximo slide. Escala também, eu trouxe aqui algumas questões. Estatística também trouxe. Funções também o Felipe vai comentar. Geometria plana, espacial, probabilidade combinatória. Sempre tem questão modelo em relação a isso. Claro que a gente também não pode generalizar e dizer que as 45 questões são 45 questões repetidas ou figurinha repetida. Isso também não existe. Mas eu quero que a gente entenda que pelo menos ali 20, 25, 30 questões, o raciocínio é parecido. Seja com questões do Enem, seja com questões de simulado ou de vestibulares em geral. O cara não vai criar uma questão do nada na mente dele. Sempre ele vai se basear em outra questão. Vocês vão perceber isso a partir de agora. Beleza? Então, é importante que vocês entendam isso. Não só na parte da matemática, mas também em outras áreas. Linguagens. Todo ano vai cair questão de campanha publicitária, questão de função da linguagem, figuras de linguagem, e por aí vai. É importante que a gente, pelo menos, domine isso. Para quê? Para diminuir nossa ansiedade na hora da prova. Eu sei que a gente começa a prova ali já um pouco nervoso e tudo mais, mas se a gente souber identificar logo aquelas principais questões, questões fáceis, questões que sempre se repetem, isso já vai diminuir um pouco mais nossa ansiedade. Vocês concordam comigo? Tá todo mundo aí? Então é importante que a gente se depare com essas questões um pouco mais fáceis, para a gente trabalhar bem ao longo da prova. Então vamos lá, vamos ao que interessa, que é o que todo mundo está interessado, é os exemplos práticos de fato aqui das figurinhas repetidas que sempre vai cair. É importante que a gente domine. Mas a gente vai um pouquinho mais além disso, porque muita questão aqui você já conhece, ou pelo menos a ideia você já domina também. Então, por exemplo, ó, trabalhar aqui razão e proporção com vocês. É figurinha repetida, vai cair todo ano. E um detalhe importante é o seguinte, eu vou trazer não só a questão, ou mostrar para vocês o padrão, para vocês perceberem que está se repetindo, mas também a dificuldade da questão, pelo menos das principais questões. Onde é que a gente encontra isso daqui, ó? Esse parâmetro aqui de dificuldade, tem num site aqui, não sei se vocês conhecem, que é o ZBS. É assim mesmo, ZBS Enem. E ele tem todas as provas do Enem, separando as questões por dificuldade, por competenciabilidade também, que isso é muito interessante. E vale a pena dar uma conferida. No meu tempo de estudo, eu achei esse site, achei muito interessante. Depois vi outros mentores comentando. O próprio Eduardo Vasconcelos, vocês conhecem, a gente fez até um evento gratuito junto com eles também. E ele apresentou também esse site, né, no dia da nossa aula aberta lá, que foi junto com eles. E é um site, Raíssa, gratuito. Isso que eu acho muito interessante, porque realmente tem as questões de maneira organizada. Então, por exemplo, aqui, ó, tem de todas as áreas, é interessante, né? Por exemplo, colocar a matemática aqui. A questão que eu vou já apresentar para vocês é a questão de 2016. Questão de 2016, a aplicação aqui, a aplicação normal, que eles chamam de físico. E vocês perceberem aqui, ó, ele divide, claro, o ano e tudo mais, eu acabei de fazer a seleção, e por dificuldade. Eu acho que isso é interessante. Por quê? Porque se a gente quer atingir uma pontuação boa no Enem, mais de 800, mais de 850 e por aí vai, a gente precisa estar atento a esses parâmetros. Pelo menos ter uma noção básica, né? Ao longo do ano, não precisa se desesperar, achar que é obrigatório saber disso. Por exemplo, eu e o Felipe, a gente não baixou tanta cabeça com isso aqui, com o TRI, mas eu achei muito interessante, porque você consegue ter uma noção em relação aos conteúdos, ao modelo de questão, a ter uma noção de se você está acertando realmente aquelas questões que deveria estar acertando. Então, por exemplo, a questão que eu coloquei ali, que vamos já ler e já responder, é uma questão de razão e proporção bem simples.
e ela está na dificuldade praticamente mínima aqui da prova. Deixa eu colocar aqui para vocês. Então, se eu não me engano, essa questão aqui, ó. Deixa eu ver. Pronto. Essa questão que está lá no slide, vou já colocar para vocês. Mas percebam que ela é a segunda mais fácil da prova, pelo menos em relação aos parâmetros de dificuldade. Ela tem um parâmetro de dificuldade de 500. Então, se você quer atingir, por exemplo, mais de 800, você não pode estar errando essas questões aqui, não. 400, 500 e por aí vai. Então, é uma questão que é de razão, a gente vai perceber que é bem simples a conta, é muito fácil acertar, e eu quero que você já atente a isso. A maioria das questões a gente vai trazer isso aqui. Aí até a pergunta da Liv, tem todos os anos? De 2010 até 2023, ainda não tem do último ano. Então tem algumas questões do nosso slide que a gente não colocou para a dificuldade. E também, se você for fazer alguma questão, por exemplo, de PPL, segunda aplicação, se eu não me engano, está só a partir de 2020 aqui. Mas todas as provas normais, a partir de 2010, eles colocam aqui o parâmetro. E é muito interessante. Então, vamos aqui, ó. Vamos aqui para a questão, para a gente perceber que realmente era uma questão que a gente tinha que acertar. A gente tinha que acertar por quê? Se eu quero fazer 800 pontos, eu não posso estar errando a questão, não posso estar errando a questão aqui de dificuldade de 500 pontos. Né? Vocês entendem isso? Vamos lá. Vocês entendem? Então, é uma questão de dificuldade básica. A gente vai já ver algumas questões que têm uma dificuldade um pouco maior. E até mesmo, eu me assustei assim, pô, questão de escala, que a dificuldade dela era de 700, 800, que teoricamente para mim era questão fácil, né? Mas o nível de dificuldade, o parâmetro dela era um pouquinho mais alto. Mas para a gente tinha que acertar. Se é uma questão que tem um parâmetro ali de 800 pontos, e eu quero mais de 800, essa pontuação, essa questão tem que estar na minha régua ali, eu tenho que estar acertando também. Beleza? Então vamos aqui para a questão, vocês perceberem como é algo tranquilo. A marca a ser escolhida é, então ele vai fazer uma recomendação e eu devo seguir essa recomendação. Recomenda-se a ingestão do pão que possui a maior concentração de fibras. Todo esse tipo de questão, a gente já grifa aqui para a gente não confundir se ele está perguntando a maior ou a menor. Já vi aluno errando. Pô, André, eu pensei que era o menor parâmetro, mas aí eu fui reparar era o maior. Então, cuidado. Eu quero aquele pão de maior concentração de fibras. E ele colocou aqui 5 opções, questão clássica da ENEM, vão ter 5 opções ali para você escolher uma. Então, eu vou marcar 2 gramas de fibras a cada 50 gramas de pão. Então, eu vou fazer a razão em cada marca, para identificar a quantidade de fibra por grama de pão. Aquele que tiver maior quantidade de fibra por grama de pão é aquele que tem maior concentração de fibra. Todo mundo entendeu até aqui? Tranquilo? E aí? Pronto. Então, beleza. Então, por exemplo, a marca A é 2 gramas de fibra por 50 gramas de pão. Então, vai ficar 1 sobre 25, simplificando em cima e embaixo por 2. E 1 sobre 25, querendo ou não, você poderia transformar para uma fração mais simples, multiplicando em cima e embaixo por 4. Porque 4 vezes 1 é 4 e 4 vezes 25 é 100. Então, pronto, já acho aqui que é 0,04 o quê? É isso que a gente tem que entender. É 0,04 gramas de fibra por gramas de pão, beleza? E eu quero saber quem é que tem mais gramas de fibra por grama de pão. Tranquilo até aqui? E aí? Então, vamos lá. Então, a marca B, 5 gramas a cada 40 gramas de pão. Então, eu vou fazer a mesma razão, 5 sobre 40, vai ficar, simplifica por 5 em cima e embaixo, 1 sobre 8, vai ficar 0,125, se eu não me engano. Tranquilo? A marca C, 5 sobre 100. Aí já coloco em decimal mesmo, né? 0,05. O quê? Gramas de fibra por gramas de pão. Então, até o momento aqui, a marca B está ganhando, beleza? Marca D ficaria 6 sobre 90. Os dois são pares, então divido por 2 em cima e embaixo, vai ficar 3 sobre 45. Divido por 3 em cima e embaixo, vai ficar 1 sobre 15. Beleza? 1 sobre 15, bora fazer a conta aqui rapidamente comigo, para a gente não perder tempo. 0,0, beleza, 6. Então já sei que está muito abaixo. Né? 0,06 gramas de fibra por grama de pão. Está muito abaixo. Até agora a marca B é a que está ganhando. E a marca E é 7 sobre 70, que aqui em casa a gente conhece como 1 sobre 10. Né? Simplificar em cima e embaixo por 7 é 1 sobre 10, que é 0,1. Então, quem é que tem a maior concentração de fibras? Qual é o pão? Qual é a marca que tem a maior concentração de fibras? E aí? Fazendo as continhas de razão aí, qual é que vocês identificam?
sem confundir, sem misturar essas contas? É a marca B, né? Todo mundo me acompanha? Marca B? Ela que tem maior gramas de fibra, né? Gramas de fibra por grama de pão. Beleza? Então é a marca B. Acabou a questão. André, por isso que a dificuldade era de 500, justamente. Não é uma questão que tem pegadinha. Não é uma questão que tem contextualização extensa. É uma questão que só quer que você faça a razão entre dois elementos e descubra qual é o maior. Beleza? André, isso cai no Enem. Essa é uma questão do Enem. Essa aqui também é uma questão do Enem, de razão e proporção. Essa também, vocês vão perceber que é o mesmo estilo. E essa também. Percebo que todos estão na régua ali de 500, 550, algumas um pouquinho mais, talvez pela contextualização, pela necessidade de fazer alguma conta a mais, vocês vão perceber. Beleza? Então, por exemplo, essa questão aqui, ó, Enem 2019. Questão mais... Andrezão, rapidão, só Legal. falar um pouquinho antes aí. Aproveitar que a Lívia está aqui também, ela já sabe como é que funciona e dar um spoiler de como é que vai ser amanhã. O André fez essa questão, que é simples, mas a gente pode fazer essa questão mais rápido, que é o que a gente vai falar amanhã. Então, hoje eu vou mostrar para vocês os modelos de questões que mais aparecem, que vai aparecer repetido na prova desse ano. E amanhã é para a gente aprender bizu e macete de responder as questões fáceis e às vezes questões difíceis também de forma mais rápida. Então, um spoiler de como é que a gente vai trabalhar amanhã. Como é que a gente responderia rápido essa questão aí? Por exemplo, a marca B, dá um zoom aí, André. Manda. Como é que a gente responderia rápido essa questão? Pensei na marca B. Quantas vezes a gente tem que multiplicar o 5 para chegar nas 40 gramas de pão? 8. Dá certinho. Beleza. Quer dizer que a gente tem 8 vezes mais pão do que fibra. Guarda isso. Na marca C, por exemplo, quanto que eu tenho que multiplicar os 5 gramas de fibra para chegar nos 100 gramas de pão? 20. Então percebe que aqui tu tem muito mais pão, grama de pão, do que grama de fibra. Então a marca C já está abaixo da marca B. E estou fazendo isso de cabeça, uma coisa que você pode fazer também. A marca E, quantas vezes você tem que multiplicar o 7 para dar 70? 10 vezes. Então ainda é maior que o 8 que a gente achou lá na marca B. Então isso é um pouco que a gente vai fazer amanhã. Na marca A, como é que a gente faria? Quantas vezes a gente tem que multiplicar o 2 para dar 50? 25. Então, a gente tem pouca fibra nessa marcada também. E a gente responderia super rápido uma questão que é de razão, mas a gente tem uns bizus, macete para responder essa questão em 20 segundos e marcar com certeza a resposta. Então, isso é um pouco que a gente vai falar amanhã. Hoje, vocês vão ver aí que na próxima questão, o André vai responder do mesmo jeito que ele respondeu essa daí. E é o que vai acontecer na prova de vocês. Vai ser igual. Vai ter questão modelo igualzinha a essa daí. E aí a questão é, primeiro identificar, pô, essa questão aqui é igual o que o André me falou, mostrou 3 exemplos lá. Mas como é que eu respondo rápido? Ah, o Felipe me mostrou no dia seguinte, naquela aula lá, como é que a gente responde rápido. E aí peguem esses bizus, esses macetes e peguem também os modelos de questão. Show de bola. É exatamente isso. Tem até professor que às vezes compara as frações, né, para economizar tempo de não fazer as divisões aqui, por exemplo, 2 sobre 50, e aí eu vou comparar 5 sobre 100, né? Aí 2 sobre 50 é a mesma coisa de 4 sobre 100, né? Então, realmente, essa fração aqui era maior. Aí o cara vai eliminando um por um, mas realmente o jeito que o Felipe falou é até ainda mais rápido, né? Que é a comparação de fração. E aqui existe também muita matemática básica, tem que ter cuidado. Então vamos lá. Outra figurinha repetida, a gente vai perceber que vai ser mesmo bem desgastante aqui, mas a ideia é para fixar, para a gente não errar uma questão que é dificuldade baixíssima, né? Que vai com certeza aparecer no simulado SAI, simulado Bernoulli, simulado Poliedro, e na própria prova do Enem 2025. Então, a questão aqui de exercício físico, né? Que são recomendados e tudo mais. E ele quer saber qual dessas atividades proporciona o maior consumo de quilocaloria por minuto. Então, novamente, pela nomenclatura, pela interpretação, é uma razão entre a quantidade de quilocaloria gasta por minuto. Né? E aí sempre se atentar no gráfico se está tudo ok mesmo, né? Tempo, aqui no eixo X e o eixo Y. E aí, ó, por exemplo, aqui a gente chama atenção que não está partindo do ponto 00, beleza? Isso aqui é um detalhe importante. Tem questão que às vezes pega uma pegadinha pesada em relação a isso, a gente fica pensando que está começando com o ponto 00 aqui do nosso plano cartesiano, mas aqui, por exemplo, começava no sim. Apesar disso, também não era pegadinha nem nada. Então, eu quero a razão de quilocalorias por minuto. Então, vai ficar, por exemplo, aqui 20 sobre 10 fica 2. Aqui, por exemplo, 100 sobre 15 vai ficar quanto? 100 sobre 15. Aqui por 6 vai dar 90, né? 10 vai ficar 6,6 alguma coisa. E aí 120 por 20, ó, sempre acompanha aqui o gráfico, 120 por 20 vai ficar 6. Aqui o 4, 100 por 25 fica 4. E aqui 8 por 30
vai ficar 8 por 3, vai ficar 2 e uns quebrados, então nem conta mais. Então, o maior realmente é o ponto 2. Eu chamo a atenção aqui para essa questão, porque tem um modo de resolver ela, que é traçando algumas retas, né? Que é em relação ao ângulo de inclinação da reta. Aquele ponto que tiver maior ângulo de inclinação é que vai ter a maior razão, entre quilocaloria por minuto. Isso se aplica em outras questões, independente do contexto. O que eu chamo a atenção é porque o ponto 00 está um pouquinho atrás, né? Então, cuidado na hora de traçar aqui, porque às vezes pode acontecer de ter alguma pegadinha. Já vi professor comentando em relação a isso. E aí a gente vai perceber que realmente o que tem maior inclinação é no ponto 2. Tem maior inclinação é no ponto 2. O 3 ainda fica bem próximo aqui, ó, mas com inclinação ainda abaixo. O 4 aqui em seguida. E o outro lá, aqui mais ou menos, beleza? Então, aquele que tem maior inclinação é o que tem a maior razão de quilocaloria por minuto. Beleza? Você sabe nesse bizu aqui da inclinação, sem precisar fazer conta. E aí? Tranquilo, né? É bem batido, mas aqui por via das dúvidas eu resolveria até fazer uma divisão, porque a divisão é muito, muito simples, pessoal, né? 120 por 20, 100 por 25, são contas muito, muito rápidas, era para ser uma questão assim de 30 segundos. Então, novamente, uma questão de dificuldade baixa, aqui talvez, em comparação a essa, um pouquinho maior, 550, pela questão do gráfico, questão de interpretação um pouquinho mais avançada, vamos dizer assim, mas nada fora do comum. Outra questão, mesmo esquema. A gente vai para o comando, ele quer saber, aí cuidado, ó, já, por isso que eu chamo a atenção, né? Agora é o menor preço por metro quadrado. Então, novamente, uma razão. Entre preço, ele coloca aqui, por metro quadrado. Então, cuidado para não fazer 80 por 350, 90 por 450, que aí vai dar errado. É preço dividido por metro quadrado, né? Então, ficaria aqui 350 por 80, né? Aqui 450 por 90, né? E por aí vai. 480 também, outra conta simples, ó, por 120, 580 por 130, 620 por 135. E aí você acha que aquele que apresenta o menor preço por metro quadrado. Eu não vou nem fazer essas contas aqui, porque é justamente a ideia não é só resolver, mas mostrar a ideia de se repetir, beleza? Vocês vão perceber, ó, isso aqui é nem 2023 PPL, razão em proporção, dificuldade de 500. No outro slide aqui é nem 2023 PPL, mesma dificuldade e praticamente a mesma questão. Até eu olhei aqui para ver se eu não tinha feito alguma coisa errada, porque é a mesma ideia, o preço, só que é conteúdo de embalagem, enfim. É outro comando, ele vai falar de um supermercado e ele quer saber a marca cuja embalagem oferece o menor preço por quilograma. E aqui a tabela até facilitou, porque vai ficar 18 por 3, vai ficar 6, 10 por 2,5, vai ficar 100 por 25, vai ficar 4, né? Aqui 8 por 0,5, vai ficar 80 por 5, que é 16. E eu quero saber o menor preço por quilograma. Isso foi na mesma prova, né? Apesar que aqui foi segunda aplicação, PPL, por aí vai, né? Mas foi na mesma prova, duas questões praticamente iguais, na mesma prova. Eu nunca nem tinha visto isso. Talvez aqui, né, por ser PPL, não sei, às vezes realmente tem alguma diferença de nível de questão, mas as questões praticamente iguais na mesma prova. A gente não pode errar esse tipo de questão, beleza? Até aqui, só questões que provavelmente vocês já dominam, né? A gente vai já começar a mostrar alguns modelos que às vezes passa despercebido na visão de vocês, beleza? Então vamos lá, ó. Agora Até partindo para... agora, pessoal, rapidão, André. Até agora, vocês conseguem ver aqueles modelos que o André botou e entender que é a mesma questão, que vocês vão responder do mesmo jeito. Isso aqui é o mais importante de hoje. A gente mostrar a questão e você conseguir bater o olho. Pô, eu sei que vou responder daquele jeito. Todo mundo aí tá com ok? Só essa linha. Ah, pronto. Pronto, Isso é show o de mais bola. importante de hoje. Amanhã a gente vai ver, além de identificar os modelos, como é que a gente responde mais rápido. Perfeito. Bora lá. Então, aqui a ideia é para a gente começar a ter mais segurança na hora da prova, começar a identificar que existem questões que se repetem, independente do contexto aqui. Claro que a gente sempre fica atento se não tem alguma pegadinha e tudo mais, a gente não vai passar por cima daqui, mas a gente já vai de maneira mais direcionada e bem mais segura. E agora partindo para um modelo de questão que vai cair todo ano, que vai cair em toda a prova do SAIS, que vai cair em toda a prova do Bernoulli, e no Enem 2025, a gente precisa de uma vez por todas dominar. Eu quero saber de vocês, vocês têm dificuldade em questão de escala ainda? Se tiver, a gente vai fazer com mais calma essa parte aqui da aula. E aí? Fala assim, rapaz, eu confundo um pouco questão de escala linear, escala diária, escala volumétrica.
Ou para vocês é tranquilo? Se for tranquilo, eu vou mostrar rapidamente alguns modelos aqui, e a gente passa para algumas questões mais avançadas. E aí, quero saber de vocês, relação de dificuldade aqui nessas questões. Já dominam bem, se cair todo ano ali, questão de escala, se cair em todo simulado, vocês vão acertar? Tranquilo para vocês, né? Eu acredito que são modelos de questões bem batidos e a gente não pode ir para a prova sem saber disso. Então, até para dar nossa, questão de escala. Ou ele vai te fornecer a escala e vai pedir alguma informação, alguma medida, ou ele vai te dar as medidas, né? Ali da maquete, da realidade, e vai pedir a escala, ou vai ter alguma aplicação em relação à área e volume, e eu acho que aqui fica o cuidado ainda maior, porque a gente vai perceber que nas resoluções de questões exige um pouco mais de atenção, de unidade de medida, analisar se a área é volume mesmo, para a gente fazer alguns mecanismos matemáticos. Então vamos aqui se deparar com algumas questões. Ó. É em 2011, bem antigo mesmo, questão de escala linear, e percebam o parâmetro aqui de dificuldade dela, 750. Ou seja, se a gente quer passar de 750 pontos, vai sim, Ângelo, vai ser disponibilizado sim, beleza? Só mandar mensagem no meu privado depois que eu disponibilizo. É uma questão de escala linear, se a gente quer passar de 750 pontos, a gente tem que estar acertando esse tipo de questão. Vocês vão perceber que outras escalas aqui já têm uma dificuldade ainda maior. Então, se eu quero acertar esse tipo de questão aqui, eu tenho que realmente ficar mais atento, porque, pelo menos no parâmetro, na dificuldade dela, é um parâmetro de dificuldade maior. No caso aqui de 800 pontos, vocês vão ver que 850, talvez pelas pegadinhas, pelos cuidados com os mecanismos matemáticos, nem pelo contexto da questão, porque eu acho que escala todo mundo já domina. Mas exige muita atenção, porque vocês vão perceber que tem muita pegadinha. Então, por exemplo, aqui, a questão do Enem 2011, ele vai falar da cidade aqui de São Paulo, vai ter duas cidades A e B, e aí no mapa, né, verificou na régua a distância entre elas é de 8 centímetros. 8 centímetros, beleza, isso no mapa. Na minha realidade, 2.000 quilômetros, né? Então tenho que ter cuidado, 2.000 quilômetros. Eu chamo atenção para quê? Primeiro para as unidades. Primeiro para as unidades, para a gente não ficar pensando que eu só vou fazer a razão. Beleza, eu sei que escala é a razão entre a medida linear da minha maquete, do meu mapa, 8 centímetros, sobre a razão do valor que está na realidade. Então beleza, então fica 8 por 2.000, vai ficar, dividido por 2, né? 4 por 1.000 vai ficar 1 sobre 250. Tá certo ou tá errado? Tem resposta. A gente não pode se apressar assim nesse tipo de questão. Por quê? Porque eu até marquei aqui, ó, as unidades. A gente sempre deixa na mesma unidade. Então, é 8 centímetros. Eu vou colocar esses 2.000 quilômetros aqui também para centímetro, para a gente ter o cuidado, beleza? Então, lembrando, né? Quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro, chegamos nele, milímetro. Então, eu quero passar para centímetro, 1, 2, 3, 4, 5. Então, vou multiplicar por 10 cada momento, né? Então, 10 a 5. Então, aqui, para eu transformar para centímetro, eu multiplico aqui por 10 a 5, né? Então, multiplico aqui por 10 a 5. Então, vai ficar 1 sobre... Aí, esse zero aqui, ó, vai para o expoente ali, vai ficar mais, né? Então, vai ficar 25 por 10 a 6, né? Vezes 10 a 6. Eu gosto de trabalhar, às vezes, com potência, no caso, potência de 10, porque facilita minhas contas. Então, vai ficar 1 aí para 25 e 6 zeros, né? Então, 25 e 6 zeros. Aí, acabou a questão. Mas é uma questão, ó, dificuldade de 750. Então, se a gente quer passar de 750, uma questão dessa aqui não poderia passar despercebida na hora da resolução. Beleza? É uma questão que tem que ser acertada. Tranquilo? Tranquilo até aqui? Então, outro exemplo prático, agora envolvendo área. E a próxima questão envolvendo volume. E aí eu passo para o Felipe para ele comentar alguns modelos que talvez vocês nem percebam que se repete. E aí sempre aparece na prova. E essa aqui já envolvendo a questão em relação à área, né? E eu chamo a atenção para o seguinte comando. A medida real da área da varanda em metro quadrado, e aqui está a escala, ó, de 1 para 50. Beleza. 1 para 50. Então, ele já me deu a escala, ó, me deu também no texto aqui. E o que é a escala? A relação entre a medida do meu mapa, ou seja, 1 centímetro no meu mapa, equivale a 50 centímetros na minha realidade. Isso são medidas lineares. Beleza. Ele quer saber a área de quê? Da varanda. Na realidade. A gente sempre fica atento. A área da varanda na realidade. Então, a varanda, tudo isso aqui destacado. Então, vai ficar 16
vezes 5 aqui, né? 16 vezes 5, ou seja, essa medida aqui é 80 centímetros quadrados. E ainda consigo calcular essa medida aqui, ó. Vai ficar, tudo é 18,4, aqui vai ficar outra medida. Vai ficar 13,4, né? Vezes 4 aqui. Beleza. Quanto é que dá esse valor dessa área toda aqui? Alguém me ajuda aí. Quanto é que fica? Para eu não precisar fazer essas contas. Já estou fazendo. Alguém tá com a calculadora aí? Para me ajudar? 53. Eu tô aí já. Né? É esse aqui mesmo? Deixa eu ver. 6, 3, 133. 133,6, né? Ó, tem aqui, ó. Tem na alternativa, beleza? Então a gente tem que tomar muito cuidado, por quê? Porque esse valor aqui, ó, esse valor aqui dessa área, da área da varanda, é na área do mapa. Isso aqui é 133,6 centímetros quadrados. E eu quero saber essa área na realidade. Isso é importante, porque já tem alternativa. A gente já tem que achar a resposta e já arriscar, para a gente não tomar aquele susto de querer marcar alternativo só porque já tem. Então, volta para o comando, tem uma medida real. E aí eu chamo a atenção, se a área 1 centímetro, agora eu vou levar tudo ao quadrado, 1 centímetro quadrado, na minha escala, né? E aí 50 ao quadrado vai ficar 2.500 centímetros quadrados. 1 centímetro quadrado no meu mapa equivale a 2.500 centímetros quadrados na minha realidade, beleza? E aí 133,6 centímetros quadrados no meu mapa equivale quanto na realidade? Aí pronto. Agora sim não tem erro, não tem para onde fugir. A gente vai achar 33,4. Aí, claro, isso aqui já em metros quadrados, né? Se tivesse alguma alternativa, como por exemplo, 33,4, 344, 33400, a gente já fica atento, pô, tem alguma pegadinha aqui, transformação centímetro quadrado para metro quadrado. Aqui no caso não tem. Aqui no caso a gente já transformava, achava algum valor maior que isso aqui, porque aqui tem metro quadrado, nem precisava transformar, né? Centímetro quadrado para metro quadrado, já marca logo e vai embora. Tranquilo, pessoal? Esse passo a passo aqui que é importante, a gente identificar que a escala é uma medida linear, são medidas lineares, são comparações entre medidas lineares do mapa e da realidade. Se eu quero em área, eu vou levar ao quadrado. Se fosse volume, eu levaria a 3 ao cubo. Tranquilo? Creio que todo mundo já está craque nisso. Beleza? Show de bola? E aí? Pronto, bacana. Então, essa parte aqui é os exemplos práticos que todo mundo já conhece. Essa aqui eu vou até pular, vou deixar para o Felipe a partir daqui, da parte da probabilidade. Porque é o mesmo mecanismo matemático, a relação de escala, só que aqui no caso volume, tem que ter muito cuidado, porque na hora vai ser um pouquinho diferente. Aqui ele quer a escala. Você perceba que sempre são questões parecidas. Na anterior, ele te deu as medidas, ele te deu a escala e quer saber a medida. Nessa daqui, ele te deu as medidas e quer saber a escala. No final, tem que tomar cuidado para identificar que, no caso, a escala é a medida linear. Beleza. E aqui, ó, dificuldade de 850. Então, se eu quero passar de 850 pontos, pelo menos, eu tenho que garantir essa questão também. Mas a dificuldade é alta. Beleza. Tranquilo? Vamos para a parte do Felipe aqui, para a gente não se prolongar tanto hoje. Deixa eu tirar aqui espelhado. Tá todo mundo vivo ainda? Não vivo ainda, eu acho. Aí. Show de Bom, bora bola. lá, pessoal. Aqui a gente vai pegar uns assuntos um pouquinho mais puxados e a gente vai começar já com tudo que é probabilidade, que é o pessoal aí tem mais medo. Mas mostrar para vocês que também existe um modelo de questão no Enem dentro da ação de probabilidade. Seguinte, então até aqui vocês viram que existe um modelo de aritmética básica, que vai basicamente fazer vocês dividirem alguma coisa, achar proporção, escala e, claro, ficar atento se a escala é linear, se é de área, se é de volume. Não erre esses tipos de questão, porque faz total diferença na terra de vocês. E quando a gente está falando de probabilidade, também é importante vocês entenderem aqui que nem toda questão de probabilidade é difícil. Então vamos lá, para mostrar isso aqui para vocês. Aqui ele está falando que vai ter uma aula de campo e que em dias que chovem não tem como realizar essa aula de campo. Beleza. Como é que ele fala? Se tiver chovendo no sábado, a aula será adiada para o domingo. Segundo a meteorologia, a probabilidade de chover no sábado é de 30%
E a de chover domingo é de 25%. Por que que isso é um modelo que cai muito? Porque ele vai basicamente tratar daquela propriedade, das probabilidades, que a probabilidade final é a multiplicação das probabilidades de cada evento. Então, tu tem dois eventos acontecendo aqui, sábado e domingo. Pode chover ou não chover no sábado e no domingo. O que é que a gente quer aqui? Ele quer que a aula ocorra no domingo. Então, se não chover no sábado, já deu errado. O que é que eu quero que aconteça? Eu quero que chova no sábado e que não chova no domingo. Beleza. Para calcular isso, eu tenho que saber as probabilidades de cada um. Qual a probabilidade de chover no sábado? Ele já me disse, ó, certinho. 30%. 30%. Quando a gente vai calcular esse tipo de probabilidade, qual é a dica que a gente dá para vocês? Bota em fração, mais fácil de visualizar. E qual é a probabilidade de não chover no domingo? Porque se chover no domingo, não tem aula de campo. E ele quer que tenha aula de campo no domingo. Só que aqui ele me deu qual a probabilidade de chover no domingo. Beleza. Aí o pessoal fica na dúvida, mas aqui é fácil. Se a probabilidade de chover no domingo é 25%, a probabilidade de não chover é 75%. E acabou a tua questão. Tu vai fazer a conta aqui. Lembrando, cancela, cancela para facilitar as contas. E aqui vai dar 22,5%. E acabou a questão. Esse aqui é uma questão de probabilidade difícil? Não. Vocês acharam difícil ou fácil? Bota aí o joinha aí se achou fácil. Nem toda questão de probabilidade é difícil. Só que realmente, às vezes a pessoa já tem um bloqueio e lê a questão e fala das 300 possibilidades de chover, não chover, no sábado, no domingo, e às vezes fica bloqueado. Só que esse aqui é um modelo que vocês têm que ler e reconhecer. Pô, esse modelo aqui eu sei fazer. Então, tranquilidade e, claro, muita atenção na hora da leitura para saber os dados da questão. Trazendo aqui, ver se vocês identificam se não é o mesmo modelo. O morador de uma região metropolitana tem 50% de probabilidade de atrasar-se para o trabalho quando chove na região. Caso não chova, sua probabilidade de atraso é de 25%. Para um determinado dia, o serviço de meteorologia estima 30% a probabilidade de ocorrência de chuva na região. Cara, se ele falou que 30% é a chance de chuva na região, qual é a chance de não chover? 70%. Então tem 70% de chance de não chover. E vamos lá, o que é que a questão quer? Lembrar de marcar sempre o que é que o comando está te pedindo. Qual é a probabilidade desse morador se atrasar para o serviço no dia para o qual foi dada a estimativa da chuva? Se atrasar, ele quer que ele se atrase. Vamos lá, quais são os possíveis casos, cenários que a gente tem? No dia, pode não chover ou pode chover. Qual a probabilidade de não chover no dia? Acabei de dizer, 70%, né? Tem 70% de chance de não chover no dia. Só que quando não chove, qual a probabilidade dele se atrasar? É 25%. Quando não chove, a probabilidade de atraso é 25%. Então a gente fez a mesma coisa da passada. E aqui a gente vai achar uma probabilidade. Beleza? Aqui vai dar 17, 12,5, se eu não me engano. 12,5. Só que se chover, ele tem uma outra probabilidade. A probabilidade de chover no dia, segundo a estação de tempo, é de 30%. Só que quando chove, ele tem mais chance de se atrasar. 50% quando chove. Então, aqui choveu e aqui ele vai se atrasar. 50%. Mais uma vez, cancela para ficar mais fácil as contas. E aqui tu já sabe que vai dar 15 sobre 100, que é a mesma coisa que 15%. Beleza? Tá certo isso? Aqui é 17 mesmo que eu tinha dito. Beleza. Por que que a gente está fazendo os dois cenários? Porque ele pode se atrasar tanto quando não chove, quanto quando chove. Se ele pode se atrasar nos dois cenários, o que é que a gente tem que fazer com essas probabilidades? Somar. E aqui vai ficar 32,5%. Todo mundo entendeu isso daqui? Dá o legal aí. Por que precisa multiplicar aqui, que tu diz? É, Eduardo? Pronto. Por que precisa multiplicar? Esse daqui é o mesmo modelo daqui de cima. Ó. Se eu te perguntasse assim, qual a probabilidade de não chover de chover no sábado e não chover no domingo? Então, probabilidade de chover no sábado, 30%. 30%. Só que eu não estou juntando os dois eventos, então eu tenho que ter a sorte de tanto chover no sábado quanto chover no domingo.
que no caso, de não chover no domingo, no caso, que seria 75%. Quando eu tenho que unir as probabilidades, eu multiplico, certo? Porque são eventos independentes aqui, beleza? Eles são eventos independentes. Chover no sábado não tem nada a ver com chover no domingo. Então, nesse caso aqui, eu estou vendo uma sequência. Eu imagino desse jeito, fica mais fácil de entender. Eu imagino uma sequência. Se eu quero que chova no sábado e não chova no domingo, eu pego a probabilidade disso vezes isso daqui. Quando eu estou indo lá embaixo, eu faço a mesma coisa nesse primeiro cenário aqui. Porque vê se não tem uma sequência lógica. Eu estou analisando aqui, primeiro chover, depois se atrasar. Não é uma sequência? Primeiro chove ou não chove, depois ele se atrasa ou não se atrasa. Caso ele, aqui a probabilidade seja de não chover. Caso não chova, ele tem essa probabilidade de se atrasar. Então é 70 vezes 25. Então eu multiplico porque é uma sequência. Está acontecendo fatos independentes. Só que esses dois fatos aqui, eles são dependentes entre si. São outros cenários. Imagina desse jeito. Se são cenários diferentes, então tu precisa somar. Por quê? Não pode ocorrer no mesmo dia não chover e chover. Então eles são dependentes, entende? Se eles são dependentes, essas probabilidades que tu achar aqui no final, tu tem que somar. Deu para entender agora? Pronto. Então aqui dentro tu sempre vai multiplicar porque forma uma sequência e eles são eventos independentes. Agora aqui tu tem que somar. Pronto. Então deu para entender que esses dois aqui são questões modelo, são o mesmo modelo de questão que vocês responderiam algo muito parecido no site daqui a algumas semanas. Dá o joinha aí. Pronto. Pronto. Agora a gente vai para geometria. Geometria é o assunto que mais cai. Amanhã eu vou trazer para vocês a lista que a gente já trouxe no evento passado, mas eu trago atualizado de novo, do raio-x do Enem. O que é que mais cai no Enem, desde o primeiro Enem que foi realizado até o último, que foi 2023, que o do dia 24 ainda não saiu consolidado. Mas geometria, já adianto, é o assunto que mais cai. E aqui a gente tem uma questão de geometria espacial. O que é que ele quer? Ele quer um sólido de revolução. O que é que ele está falando para encurtar o tempo da gente aqui? Ele vai girar essa figura bem aqui em torno desse eixo aqui. Deixa eu mudar a cor para vocês verem melhor. E dar um zoom aqui. Ele vai girar isso daqui em torno desse eixo. E ele está perguntando para a gente quais são os sólidos que vão ser formados quando a gente girar. Então, o que é que a gente tem que ter em mente? Como é que a gente responde a esse modelo de questão? Toda vez a gente tem que ter como base, claro, o eixo, e depois a gente tem que ter o ponto mais distante do eixo que a gente vai pegar. Então, é claro que aqui a gente vai ter uma primeira figura. Como é que a gente vai fazer? Ensinei para vocês lá no outro evento. Círculo desse jeito aqui, ó. Porque quando ele der a volta no eixo, esse ponto aqui vai circular também. E quando ele circula, ele vai fazer essa volta aqui. Só que essa reta, ela também vai ser prolongada. Então, vai ficar um sólido. Exatamente, cara do Sais. E muito, aparece muito, muito no Enem. Se eu não me engano, caiu no passado. E aqui a gente já formou, então a gente já sabe que sólido é esse daqui. Que sólido é esse daqui? Bota aí. E eu vou fazendo aqui o próximo sólido. Que sólido é esse, pessoal? Cone, né? Show, show, Liv, exato, tá esperto. E a mesma coisa a gente vai fazer aqui, ó. Cadê o ponto mais distante? E aí a gente vai dar a volta. E aí a gente vai aqui e liga. Pronto, formou outro sólido, simples. O que é importante aqui? Vocês saberem como é que a gente faz essa questão e saber que aparece. Vai aparecer sólido de revolução em alguma prova, em algum simulado de vocês, daqui até o Enem. E tem uma chance grande de cair no Enem também. Então, como é que a gente responde? Como é que a gente identifica esse tipo de questão? Então, aqui virou um cilindro. Beleza, o que mais que a gente tem aqui? Vou apagar, que vai ficar em cima do outro. Para não ficar em cima do outro aqui. Esse aqui é importante também. Vê aqui o seguinte. Aqui eu não tenho só uma reta, né? Eu tenho aqui, e esse ponto D, diferente desse ponto A, ele não está no eixo. Quando for desse jeito, tem que ter um pouco mais de atenção. Por quê? Porque, é claro, eu vou ter a volta aqui no ponto E, que é o ponto mais distante, mas eu vou ter a volta também desse ponto aqui, que está um pouco distante dali. Então, veja que formou duas circunferências que eu vou de novo unir com a reta, que nem eu fiz nos passados. Só que agora não ficou uma figura completa. Qual seria a figura completa desse cara aqui? Prolonga para tu ver. Seria outro cone. Mas aqui eu não tenho a figura completa. Eu tenho só uma parte da figura. Eu tenho uma parte do tronco do cone, então eu tenho um tronco de cone, que seria o que a gente ia marcar lá.
Todo mundo entendeu esse tronco de cone? Por que que ele é diferente? Ele tem esse ponto D aqui, também afastado da reta. Muito importante, porque muita gente confunde isso. Pronto, perfeito, Liv. E aqui o mais fácil também, o último, mesma coisa do passado, vai formar um cilindro. Então, sólido de revolução é um assunto que não é difícil, mas que aparece muito na prova do Enem. E vocês têm que ter em mente como é que responde esse modelo de questão. Aqui é uma questão um pouco mais complicada, mas que também é de sólido de revolução. Qual que é o ponto dessa questão? Você tem que ler. Porque é o Felipe, seguinte. Ô, eu pode ir. chamo a atenção só na questão anterior. E nessa próxima que vem, é o conceito de cilindro equilátero. Tem muita gente que acaba passando despercebido. Também esse conceito se encaixa também na parte de cone, existe cone equilátero. Muita gente acaba deixando passar. Esse ponto, se eu não me engano, eu comento no módulo de geometria plana do nosso curso, porque o Enem nunca trouxe uma questão na parte das contas. Você soubesse realmente, definitivamente, o que é um cilindro equilátero, o que é um cone equilátero. Mas é um conceito bem simples. Se você não souber, se no dia que aparecer no Enem, vai ser trabalhoso você perceber, identificar, porque é algo conteudista, você tem que saber o que seria, beleza? Então é um ponto importante. Essa questão ela traz a ideia de cilindro equilátero e a próxima também, só que ela não nas duas trouxeram na parte das contas. Pode aparecer, beleza? Beleza. Aí cilindro equilátero é o que é? Ó, cilindro equilátero, o diâmetro, tu corrige aí, André. O diâmetro vai ser igual à altura. É como se formasse um quadrado. A partir daqui, exato. A altura, Perfeito. contrário. Não, é justamente O- isso. A altura é a mesma medida do diâmetro, né? Que é como se fosse Exato, algo um exato, quadrado, contrário. e o próximo aí, no caso do cone, vai ser, no caso, a geratriz. A geratriz Isso, vai ser igual ao diâmetro. exato. Que eu tava falando o contrário dessa linha. Que ela botou aqui, mas a altura vai ser o dobro do raio. Só para ficar claro aqui. Beleza? Pronto. Ficar esperto mesmo que pode cair. Nessa daqui, como eu estava dizendo, um pouquinho mais complicado. Por quê? A pessoa que quer ganhar muito tempo, às vezes ela vai bater o olho aqui e achar que o sólido que ele está querendo formar é esse daqui, ó. Deixa eu mudar a cor de novo. É esse daqui. Que ele quer formar esse sólido aqui, como se aqui fosse o sólido. Só que se tu lê a questão, tu percebe que na verdade é o inverso. A figura mostra um anticlepsidra, que é um sólido geométrico obtido ao retirar dois cones opostos pelo vértice de um cilindro equilátero. Então a gente acabou de ver cilindro equilátero, isso daqui igual aqui. Então eu tenho o diâmetro, que é duas vezes o raio, igual à altura. Só um ponto, não vai fazer muita diferença agora. Mas o que é que eu estava falando? Que aqui ele vai retirar. Então isso daqui, na verdade, vai ser o vazio. Isso aqui vai ser vazio. E o meu sólido de revolução tem que ser formado a partir de algo que no final gere um sólido desse jeito aqui, de um lado e do outro. Antes de olhar as alternativas, como é que seria? Primeiro, como é que um sólido de revolução é formado? Sempre a partir de um eixo. E eu tenho que saber o que é que vai ter de um lado e do outro. Cara, aqui já está a resposta, ó. Porque na hora que a gente bota para cá, o que é que vai ficar? Isso daqui, desse lado, vai ser um recorte. E o que é que vai acontecer, que eu falei para vocês? Vai girar, né? Quando girar, esse ponto que vem para cá, esse ponto que continua aqui, e esse ponto lá embaixo também está distante, todo mundo que está distante roda. Então rodou aqui e eu juntei aqui. Quando juntou, tudo isso daqui ficou preenchido. Não ficou o melhor desenho do mundo, mas só para vocês entenderem que eu fiz só o esboço de como é que seria o eixo, fiz o desenho do corte e girei, e vocês veem que fica o desenho igual. Então a minha resposta aqui seria letra B. Essa daqui, vamos ver como é que vai ficar aqui. Talvez o pessoal tenha ficado em dúvida. Como é que fica isso daqui? Quem é o ponto distante? Aqui. Colado, colado. Então, quem gira é esse ponto aqui. Na hora que ele gira, vai formar algo desse tipo aqui. Esses pontos se unem de novo. Se unem de novo. Então, já vê que vai ficar um negócio diferente. Ele ficaria o contrário. Ele ficaria exatamente o contrário. Um sólido de revolução girado assim. Como se fosse tipo um, não sei se vocês assistiram a origem, mas fosse aquele peão que tem festa de aniversário dos dois lados. Todo mundo entendeu que a resposta é a letra B e como é que a gente faz as sólidas de revolução? Ela se encaixa mais como geometria espacial. Aí tem um tópico dentro da geometria espacial que é formação de sólidos de revolução.
beleza? Projeção ortogonal, vamos falar nisso, eu tenho questão amanhã, Lídia, de projeção ortogonal. Botei hoje na lista para amanhã, nos slides. E aqui, última questão disso, só para vocês verem que fica bem claro como é que fica a projeção. Mais uma vez, pegamos o modelo, bati o olho, rápido. Vou girar o ponto, claro, de uma forma equidistante, né? E giro o outro também. Não fica o melhor desenho do mundo, mas, pô, não fica difícil de tu identificar qual é a forma geométrica que formou aqui. É igual a lá de cima. Isso daqui, se a gente completar, seria um cone, só que eu só tenho parte dele, então aqui é um tronco de cone. Ok? Fechou a história de revolução? Deu para entender esse modelo de questão e que vai cair para vocês ao longo do ano? Beleza. O que é que a gente trouxe aqui para finalidade? A gente trouxe algumas questões de mediana e função. Vou tentar ser mais rápido aqui nessas questões. Mediano, o que é que a gente quer de vocês? Cara, vocês não podem errar a questão de mediana no Enem. Por quê? Porque tem um passo a passo. A gente já comentou em outras aulas e o passo a passo aqui. Nessa questão, vou só mostrar o passo a passo, na próxima eu faço, tem menos dados. Como é que é o passo a passo da questão de mediano? Ele pediu aqui, a mediana. Qual o primeiro passo? Ordenar. Isso aqui tem que estar medular na cabeça de vocês. Então eu vou ordenar. Então eu vou pegar do menor para o maior. No caso aqui é o 9. E eu vou escrever todos eles. Ordenei. Fechou. Qual o próximo passo? Contar quantos tem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Cara, deu 14. Por que que eu tenho que saber isso? Porque eu tenho que saber se esse número é par ou ímpar, que é diferente. Se eu tiver um número ímpar, a minha mediana vai ser simplesmente o termo do meio. Por exemplo, tenho 5 termos. A minha mediana é simplesmente o terceiro termo depois que eu botar em ordem. Mas quando eu tenho um número par, eu não vou ter um único termo do meio, vou ter dois. Como é que eu sei quais são os dois termos do meio? Eu vou pegar a quantidade que eu tenho, dividir por 2, vai dar 7. Então vai ser o meu sétimo termo com o meu oitavo termo e eu vou fazer a média deles. Acabou. Ah, Felipe, e se fosse 13, como é que tu saberia qual é o número que tu vai pegar? Tu pega 13 mais um e divide por 2. Dá 7. Beleza? É isso? Se eu tivesse 5 termos, 5 mais um e dividido por 2 dá 3. Então, a minha mediana de 5 termos vai ser o termo de número 3. Beleza. A gente pegou o modelo, vamos responder essa daqui, para vocês verem que é a mesma coisa. Nessa cidade, a mediana desses casos em porcentagem da umidade é. Quer saber a mediana? Qual o primeiro passo? Ordenar isso, escutei vocês aí, deve ter falado. Então, eu vou botar, ó, 46, 54, 60, vai faltar espaço. 64, 64. Ah, Felipe, mas tem dois repetidos, não tem problema, ele aparece. E o 66. Tem quantos termos? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá todo mundo aqui. Quem tem toque aqui ficou maluco. Beleza, tá em ordem? Tem. Tá em ordem. Seis termos. Não é número par, então vou pegar o termo de número 3 e o termo na posição 4. Quem são eles? 1, 2, 3, 4. Então vou pegar o 60 mais o 64 e dividir por 2. Acabou, vai dar 124. Então a metade disso, 62. Acabou a questão de mediana. Simples assim. Alguém ficou com dúvida no passo a passo? Tá ok? Posso passar? Então aqui, mais uma questão modelo. E essa aqui eu não tenho dúvida. Essa aqui vai aparecer 300 vezes para vocês nos simulados. E para finalizar, eu acho que é o último assunto que a gente botou, funções. Duas questões só para vocês entenderem como é que aparece e como tem questão fácil de função também. Amanhã eu vou mostrar para vocês questões de função que envolvem gráfico, como é que a gente responde rápido a questão. É, realmente, bater o olho no gráfico desse jeito aqui e saber qual a alternativa que tu vai marcar as funções. É f de x igual a tanto, f de x igual a tanto. Como é que a gente faz isso aqui em 30 segundos, só testando. Amanhã a gente vai falar sobre isso. Aqui, qual o modelo que a gente quer passar para vocês? Quando ele dá algum valor que depende de certa variável. O que é que ele falou aqui? Ele vai falar do aluguel de bicicletas. Aí, por uma anuidade de US$ 24, os usuários têm direito a 30 minutos de uso livre por dia. Ele vai alugar bicicletas. O ciclista pode retirar em uma estação e devolver em qualquer outra, e se quiser estender a pedalada, paga US$ 3 por hora extra.
A expressão que relaciona o valor F pago pela utilização da bicicleta por ano, quando se utiliza hora extras nesse período, é. Então, o que é que ele quer saber? O quanto que eu vou pagar de acordo com a quantidade de hora extra. Como é que tu vai imaginar esse modelo de questão? Sei que para alguns deve ser de boa, mas como é que tu vai organizar para não se confundir? Quando estiver desse jeito aqui, você sempre tem que imaginar que geralmente as funções são formadas por dois valores. O primeiro valor é um valor fixo. O outro é um valor que depende de algo. Beleza. Qual o valor fixo aqui? 24. Tu entende que se ele andar 300 horas na semana, ele vai continuar pagando R$ 24, US$ 24 pela anuidade? Então, isso aqui é o valor fixo. Só que existe um valor que depende de alguma coisa. Ele paga $3 por hora. Cara, esse por aqui é a chave. Viu que tem um valor que ele deu que é por alguma coisa? Então, provavelmente ele é o valor que depende. Então, tua função, f de x, sempre é formada pela parte que depende mais a parte fixa. Como é que a gente gosta de pensar, na verdade? Ele vai pagar 24 dólares só por ser assinante, vai pagar só por ser assinante 24. E caso ele queira usar por horas extras, ele vai pagar $3 por hora extra. Se ele usar nenhuma hora extra, quanto é que ele vai pagar? 24. Se ele usar uma hora extra, 24 mais 3 vezes 1. E por aí vai. Então, por isso que a minha função fica assim, letra D. Então, quando for uma questão desse jeito, que é para você marcar a função, sempre pensem no que é fixo e no que depende. Vamos fazer o exercício aqui. Para concretar uma laje da sua residência, contratou uma construtora. Ela informa que o preço Y do concreto bombeado é composto por duas partes. Uma fixa, aqui ela deixou claro para ti já, chamada de taxa de bombeamento, e uma variável, que depende do volume X de concreto utilizado. Volume X de concreto utilizado. Sabe-se que a taxa de bombeamento custa R$ 500. Essa aqui é a fixa ou a dependente? A fixa, né? A taxa de concreto é fixa. E que o metro cúbico do concreto bombeado é de 250. Então ficou fácil. Então, minha função é o seguinte. Só de contratar o valor da empresa, ele paga o fixo, 500. Mas ele vai pagar o que depende, 250. Vezes o que depende, que é o volume de concreto. E acabou a minha questão. Se ele botar na ordem trocada, não tem medo não. A ordem dos fatores aqui não vai mudar nada. Deu para entender? A gente passeou aqui. Quer falar alguma coisa, André? Na questão? Não, foi só alarme aqui. Pronto. Ó, então aqui a gente passou por função. Vocês viram questão modelo de função. A gente viu questão modelo de mediana. Viu questão modelo de sólido de revolução. Viu questão modelo de probabilidade. Viu questão modelo de escala, de aritmética básica. Então, em uma hora aqui, vocês ganharam algumas questões de modelos que vão, sem dúvida, aparecer para vocês no simulado daqui a algumas semanas do site, do Bernoulli e o que for. Então, aproveitem isso. E no final aqui, eu vou já mostrar para vocês, tem questões extras para vocês treinarem. O André vai explicar melhor. Aqui foi só um resuminho do que a gente organizou para vocês, que vocês devem focar nesse tipo de assunto, função afim e função quadrática. Não chegamos a mostrar exemplo de função quadrática, mas o que é que vocês têm que dominar de cada um, né? A ideia de raízes, saber o que é uma raiz de equação, a concavidade, quando aparecer o gráfico, se vai ser para cima, vai ser para baixo, o que é que determina isso, o vértice, como é que calcula. E a função afim a gente já falou a maior parte, só não falou um pouco mesmo, foi da inclinação, já que a gente não botou questão de gráfico aqui. Amanhã vai ter. E é isso, pessoal. Foi o que a gente queria mostrar para vocês hoje. A gente mostrou aí em pouquinho, em uma hora, até um pouco menos, vários modelos de questão que sem dúvida vão ser muito importantes para vocês. Aqui para baixo vai ter mais algumas questões, o André vai explicar. Mas de antemão, a gente quer falar que amanhã vai ter mais, mesmo horário, 6h30. E amanhã vai ser focado em bizu e macete. Então, hoje a gente conheceu os modelos, amanhã a gente vai ver como é que a gente responde rápido as questões. Não adianta só a gente saber responder tudo do Enem. Pô, se tu levar 3 dias para responder todas as questões do Enem, beleza, tu fez 45, mas não adiantou de nada. Então a gente tem que ganhar tempo com as questões que dá para ganhar tempo. E amanhã a gente vai ver isso. Pessoal, só explicando aí, o restante do PDF é para vocês, é um material realmente de apoio para vocês treinarem novamente e começarem a perceber realmente esse padrão. Tem aí questão de função trigonométrica, o Felipe selecionou já para amanhã para mostrar o passo a passo de resolução mais rápido. Tem muita questão extra aí, acho que de logaritmo, bem batido também, padrão, mas é só para a gente se familiarizar, porque, querendo ou não,
quando a gente iniciar a bateria de simulados, simulado SAI, simulado Bernoulli, a gente vai se deparar com essas questões. A gente não pode ter dificuldade com algo que se repete todo ano, algo que é batido, que aparece todo ano na prova, não tem como a gente errar esse tipo de questão, independente do assunto, né? Se é probabilidade, se é logaritmo, a gente tem que parar de ter esse medo com os assuntos, claro, estudar bem o conteúdo e bater de frente com a questão mesmo, né? Porque a gente percebe que são questões bem batidas. Pode aparecer no simulado SAIS, pode aparecer no Enem, e também no simulado RD Monitoria, que vai vir aí. Já está selecionado, 45 questões selecionadas, a maioria ou autoral ou adaptada. A gente pega alguma questão ali que a gente percebe que tem alguma coisa diferente, ou algumas questões já extras, antigas, que talvez vocês não conheçam. Então, 45 questões muito interessantes que a gente vai disponibilizar para o pessoal e realmente está bem organizado. Beleza? Show de bola. É Pois isso, mais boa até segunda. amanhã, pessoal. Não deixem de participar amanhã, não. E chamem o pessoal para participar também. É aberto, como a gente disse. Vai ser aberto hoje, amanhã. E aproveitem. Se Show de tiverem bola. dúvida, mandem mensagem no privado pra gente. Agradecer quem está presente aí, porque realmente quem está, eu tenho certeza que está aprendendo bastante e vai fazendo diferença ao longo do ano. Vocês vão perceber nos simulados que vocês vão lembrar de algumas orientações, algumas dicas, vocês vão lembrar. Vai parecer que tem alguma voz ali do André, alguma voz do Felipe que está falando, mas é só porque vocês absorveram bem as ideias. Então, Ana Paula, Celine, Eduarda, Giovana, Lívia, muito obrigado pela participação de vocês e até amanhã. Beleza? Tchau, pessoal. Valeu, valeu, até mais.